E o presidente Osmar Stabile se reuniu com idealizadores do projeto Safiel. E ainda falando sobre o Stabile, ele escolheu mais 2 membros para cargos estatutários dentro do timão. E o zagueiro André Ramalho se tornou mais um membro no departamento médico do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês da GoCase. Na GoCase, vocês encontram uma variedade enorme de produtos oficiais do Esporte Clube Corinthians Paulista. A GoCase é especialista em capinhas para celulares, uma variedade gigantesca de opções. Você pode personalizar a sua capinha, como eu disse, tudo oficial, licenciado do nosso timão. E na GoCase não tem somente capinhas, lá vocês encontram garrafas térmicas, mochilas, como eu disse, uma variedade enorme. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da página personalizada da GoCase, personalizada do nosso timão. E também, quem quiser descontos exclusivos, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo, utilize o cupom CAPITA e aproveite todos os itens, como eu disse, oficiais do timão. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um jogador que está no departamento médico do Corinthians. Agora o zagueiro André Ramalho, e o timão informou a lesão do jogador poucas horas antes do jogo do último domingo, a derrota contra a equipe do Flamengo. Corinthians está com muitos jogadores em seu departamento médico. Estamos acompanhando uma movimentação gigantesca no DM do timão nos últimos meses, principalmente ali entre a metade do mês de agosto, início de setembro e agora final do mês de setembro, muitos jogadores integrando o departamento médico, dentre os principais titulares, Rodrigo Garro, Memphis, Carrilho, todos no DM, e agora mais um titular. O André Ramalho ficou de fora da derrota do último domingo para o Flamengo e o Corinthians informou pouco tempo antes, 1 hora e pouco antes do início da partida, a ausência do jogador. O Corinthians informou que ele sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e muito provavelmente ainda não está garantido, mas que ele deverá ficar de fora do próximo compromisso, que será contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E uma informação importante nisso tudo é que a Gazeta Esportiva informou que o André Ramalho se machucou durante uma atividade complementar, não conduzida pela comissão técnica do Corinthians. O treinamento foi realizado dentro do CT mesmo, mas sob orientação do staff pessoal do jogador. Enfim, então André Ramalho mais um no departamento médico e ainda não temos previsão de quando vai voltar. Minha opinião quanto a essa lesão do André Ramalho, podemos chamar de lesão, estiramento muscular, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que é titular, que acabou se contundindo momentos antes de uma partida muito importante, que foi contra o Flamengo, líder do campeonato, infelizmente perdemos. E aí são vários detalhes que, ao meu ponto de vista, necessitam de apurações antes, por exemplo, que eu possa falar alguma coisa. Por exemplo, eu poderia criticar, mas o André Ramalho fazendo trabalhos, o encerramento dos trabalhos já haviam acontecido e tudo mais. Primeiramente, eu não acredito que o André Ramalho estivesse fazendo atividades dentro do CT sem o aval, a autorização da comissão técnica do Corinthians. E outra, de repente vamos criticar alguém que estava buscando uma evolução? Então tem todos esses detalhes. Ou de repente podemos criticar porque já haviam acabados os trabalhos e ele poderia, no caso, descansar a musculatura. Fato é que acabou acontecendo isso, o jogador acabou ficando de fora desse jogo muito importante, conforme eu falei a vocês. Ao meu ponto de vista, foi muito bem substituído pelo Tioca. Para mim o Tioca foi bem e, sinceramente, vamos ver se de repente o Corinthians vai se manifestar em relação a ele estar fazendo trabalhos pessoais dentro do CT, mas no final das contas, o jogador buscando evolução, eu acredito que não merece críticas. Então tem que ver o trabalho que foi aplicado pelo seu staff. Qual que era a questão do trabalho? Vai forçar alguma coisa depois de ter feito
os trabalhos com a comissão técnica do Timão, é um caso complicado. E agora vamos falar sobre novos diretores. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nomeou 2 novos diretores do seu mandato. Eu vou explicar certinho a vocês. Osmar Stabile venceu as eleições indiretas no dia 25 de agosto, uma diferença gigantesca de votos, quase 200 votos, de uma totalidade nem de 270. Então, o Stabile com uma maioria esmagadora. E absolutamente que acordos políticos foram fechados. Estamos aí já há pouco mais de um mês desde que ele foi eleito e claro que vão começar as movimentações de cargos e tudo mais. E nesta terça-feira, 30 de setembro, 2 nomes foram divulgados, foram, no caso, mais 2 diretores da gestão do Osmar, destacando que o clube ainda não anunciou de forma oficial, mas segundo o jornalista Luiz Fabiani, Osmar Stabile nomeou o conselheiro vitalício Antônio Jorge Rachid Júnior para ser secretário-geral. Ele já ocupou esse cargo na gestão do Roberto de Andrade entre 2015 e 2018. Uma outra informação que foi colocada com exclusividade aqui pelo capitão corintiano no Instagram, nessa manhã de terça-feira, é o Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão do William Monteiro Alves, entre 21 e 23, para o cargo de diretor adjunto comercial. Pelas informações que eu recebi, esse cargo terá ligação com o marketing. Então, 2 nomes, 2 novos diretores, o Antônio Rachid e o Joaquim Arruda. O Rachid, secretário-geral, e o Joaquim Arruda será um cargo novo, diretor adjunto comercial. Ambos os cargos não têm remuneração, são cargos estatutários. Volto a dizer, Corinthians ainda não anunciou, até o momento que eu gravei esse vídeo, Corinthians não havia anunciado de forma oficial. A minha opinião, quanto a esses 2 nomes que o Osmar Stabile anunciou, esses 2 novos diretores, é a seguinte. Primeiramente, volto a dizer, o Corinthians ainda não anunciou de forma oficial, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Na questão do Joaquim Arruda, eu falei com ele já me explicou que já foi empossado na noite da segunda-feira, dia 29, então restando apenas o anúncio oficial do clube. Ao meu ponto de vista, isso vai criar alguns problemas para o Stabile internamente e externamente. Estamos falando de pessoas ligadas, totalmente ligadas à renovação e transparência. Osmar Stabile, quando ele venceu a eleição indireta, ele disse que não iria colocar figurinhas carimbadas e tudo mais. Só que também ele disse que se fossem pessoas competentes, poderia ser de qualquer grupo que ele iria nomear. Então, nomeou o ex-secretário-geral do Roberto de Andrade, que apoiou o Duílio nas eleições para o cargo, aliás, para a presidência de 2021 até o final de 23, e o Joaquim Arruda, que foi diretor na gestão do Duílio. Então, ao meu ponto de vista, isso vai começar a criar alguns desconfortos para o Stabile. Vamos ver, vamos aguardar certinho até o anúncio oficial do clube, mas já saíram matérias em todos os lados, então acredito que o anúncio será questão de tempo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma reunião importantíssima que aconteceu no Parque São Jorge e, ao meu ponto de vista, acaba até surpreendendo. Eu vou explicar tudo certinho para vocês por que acaba sendo uma surpresa. Há um tempo, há alguns meses, nós estamos acompanhando todas as movimentações relacionadas ao Safiel. O Safiel, que na verdade é um projeto de SAF que envolve nós torcedores, nós seríamos os acionistas do clube. Para quem não conhece muito o Safiel, vou tentar explicar rapidamente para vocês. É um projeto que faria do Corinthians ter uma gestão profissional. Nele, o Corinthians não teria um dono em específico, cabe destacar, mas sim ficaria nas mãos de nós, torcedores. Nós compraríamos ações e teríamos direitos de participações em decisões importantes do clube. No caso, 4 conselheiros seriam formados durante a administração, e fiscal, cultural, de governança, administrativo. Todos eles teriam integrantes escolhidos por quem fossem, no caso, os torcedores acionistas. Enfim,
O Safiel tem um projeto de lançamento, vai lançar o projeto no dia 28 de outubro, estão falando com várias lideranças do clube, já falaram com o Romeu Tuma Júnior, falaram também com os Gaviões da Fiel e se reuniram com o presidente Osmar Stabile, é isso mesmo, o Carlos Teixeira, o Maurício Chamati, o Eduardo Salucci, idealizadores da Safiel, e também a conselheira Miriam Atier estiveram em reunião com o presidente Osmar Stabile. O Stabile recebeu todos eles para falar sobre esse projeto do Safiel. Falo para vocês que acaba sendo uma questão de surpresa pelo fato que no projeto Safiel, na gestão profissional, não vai existir um presidente que nós temos hoje, que o clube é comandado por um regime estatutário, mas o Osmar acabou recebendo, conversou, foi uma reunião que parece que durou pouco mais de uma hora, então os idealizadores da Safiel estiveram no Parque São Jorge e acabaram fazendo uma reunião importante com o presidente Osmar Stabile. A minha opinião quanto a essa reunião dos idealizadores da Safiel com o presidente Osmar Stabile é a seguinte: ao meu ponto de vista, surpreende, porque o Safiel derruba a forma que o Corinthians tem hoje, que é o clube comandado, como eu disse a vocês, por um estatuto social. Então, não existirá presidente. Safiel acaba empolgando muitos, mas também acaba incomodando muitos. Muitos acreditam que não somente a Safiel, mas a SAF, num contexto geral, é a saída para todos esses problemas políticos que o Corinthians tem. E há quem critique a Safiel principalmente por não estar muito evidente, por exemplo, que os idealizadores vão ganhar em tudo isso e tudo mais. Safiel que promete um aporte inicial acima de R$ 1 bilhão no clube. Então Safiel vai ganhando forças, vai ganhando corpo. Muitos já começaram a apoiar, muitos ainda querem mais explicações. Eu particularmente gostaria de mais explicações, mais detalhes em relação ao projeto, mas uma coisa é fato, independentemente se for algum tipo de SAF ou Safiel ou qualquer coisa que for, o Corinthians não pode mais continuar do jeito que está. Dessa forma, o clube qual está sendo dirigido, estamos vendo dívidas acima de 2 bilhões e 600 milhões de reais, então está chegando o momento, aliás, eu acredito que já passou do momento de termos uma virada de chave dentro do timão e alguma mudança brusca a acontecer. Volto a dizer, ao meu ponto de vista, surpreende essa reunião surpresa do Stabile, pelo fato de na Safiel não existir um presidente, mas claro que marcaram reunião, solicitaram a conversa e o atual presidente acabou recebendo, e sabemos que não é porque o Stabile recebeu que ele vai apoiar qualquer coisa relacionada a isso. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dos 2 novos diretores que o Osmar convidou? O Rachid, secretário-geral, e o Joaquim Arruda, diretor adjunto comercial, um novo cargo no timão. E quanto à lesão do André Ramalho e ainda pelas informações da Gazeta Esportiva, trabalhos pessoais, o que vocês pensam disso? E quanto a essa reunião do presidente Osmar Stabile com os idealizadores do projeto Safiel, o que vocês pensam também de tudo isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!